Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Amém. Cadê os comentários aqui? Amém. Vamos entrando, compartilhando. Aproveita e compartilhe o link no seu Facebook. Compartilhe com seus amigos. Amém? Estamos aqui para mais uma live, para compartilhar da palavra, orar juntos. Amém? Glória a Deus. Esperar mais uns minutinhos e a gente já começa. Enquanto isso, você chame os amigos, chame as pessoas para poder ouvir essa mensagem, essa palavra. Tá acabando. Amém. Vamos começar, irmãos. Nós estamos aqui todas as quartas e sábados, né, no mesmo horário, sempre às 8h30, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Estamos compartilhando uma palavra e já há alguns dias nós temos compartilhado em Apocalipse as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse, né? Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos na quarta-feira, que é a carta à igreja em Sardes. E o que nós temos feito? Nós temos feito uma leitura exegética do texto, né? É claro que não dá aqui o espaço, o nosso tempo, não dá para a gente ampliar a discussão, mas na medida do possível a gente está trazendo aqui, expondo a Escritura de fato, né? Expondo aquilo que a palavra do Senhor traz para nós, o que significa para a igreja de Sardes em especial, e também o que isso tem a ver comigo e com você nesses dias, amém? Eu estou partindo do pressuposto de que nós queremos agradar a Deus, pelo menos é essa a nossa intenção, ou deveria ser a intenção de todos aqueles que andam com Deus. E aqui as cartas de Apocalipse, elas trazem exatamente a forma de agradar a Deus, né? Todas as cartas aqui, as igrejas do Apocalipse, elas trazem elogios e reprovação, e aquilo que o Senhor reprova. E nós estamos estudando isso daqui para poder trazer um alinhamento para nós nesses dias. É algo que eu tenho falado, eu tenho ministrado muito aqui nas lives. Exatamente, nós vamos combater esse evangelho açucarado, esse evangelho onde não há necessidade de transformação, onde não há necessidade de busca. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje em dia as coisas estão caminhando por uma forma que muitas vezes nos afasta do verdadeiro evangelho, que é algo que nos leva à busca por Deus, que nos leva à transformação, que nos leva à mudança, né? Claro que tudo isso com a ação do Espírito Santo. Não estou falando aqui de um esforço, mas estou falando de um querer, um desprendimento da tua parte, da minha parte, em querer ser transformado por Deus. E esses textos traz isso, aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus reprova, amém? Porque, irmãos, hoje em dia as pessoas tendem a acreditar, e eu não julgo as pessoas que acreditam, e sim aqueles que muitas vezes têm, de forma errônea, querendo ou não, né? Não vem ao caso, mas muitas vezes ensinam de que eu não tenho que fazer nada, né? Eu simplesmente sirvo a Deus, entre aspas, e aí tudo acontece na minha vida. Na verdade, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Existe um padrão de Deus, existe uma forma de servir a Deus, existe uma maneira correta de servir a Deus. Não é Deus servindo a nós, nos dando bênçãos e aquilo que nós queremos, e sim a maneira que nós temos que nos comportar diante de Deus. E é isso que nós temos compartilhado aqui, principalmente aqui nas cartas às igrejas de Apocalipse. Amém? Então vamos orar para nós
lermos novamente, eu li o texto quarta-feira, mas eu vou ler de novo e nós vamos voltar da onde parou. Só vou relembrar algumas coisas. Vamos orar para que Deus ministre ao nosso coração, para que Deus ministre a nossa vida. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por sua infinita misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Mesmo diante, Senhor, de circunstâncias adversas, Senhor, nós temos visto o teu milagre, temos visto, Senhor, o teu sustento, temos visto aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, por aqueles que te buscam. E nós pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, que o teu Espírito Santo nos ajude a adorar o Senhor, nos ajude a adorar a Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradar o Senhor, nós queremos que a nossa vida louve o Senhor, ó Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que nos dê compreensão das Escrituras. Em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra todo sofisma e pensamento que foge, Senhor, da realidade do teu reino. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, estar abertos, nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Fale conosco, Senhor, ministra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, nós estamos falando da igreja de Sardes, está lá em Apocalipse capítulo 3. Você que está com a sua Bíblia aí, puder abrir. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, amém? Do 1 até o 6, diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu vou pedir para você que não acompanhou na quarta-feira, que logo após você tiver tempo aí, ou durante a semana, que você assista a live de quarta-feira, porque ela é o início da carta à igreja em Sardes, tá? Eu posso aqui retomar algumas coisas, mas algumas coisas que nós ministramos lá na quarta-feira tá gravado, e se você puder, volte lá e assista. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Amém? Então, todas as cartas aqui, irmãos, o remetente é Jesus. Quem está escrevendo a carta é Jesus, né? A igreja sempre era direcionada por um líder, e aqui o texto chama de o anjo da igreja. E como nós temos feito, nós temos pegado versículo a versículo para entender algumas coisas, né? Nós falamos aqui sobre os 7 Espíritos de Deus, é claro, de uma maneira minimizada, né? Não dá para a gente aumentar aqui a discussão. Por exemplo, falar sobre os 7 Espíritos de Deus poderia render aí várias lives, né, para nós podermos discutir. Mas como essa não é a intenção, o texto aqui nos fala da perfeição de Deus. 7 na Bíblia, na numerologia bíblica, sempre vai ser perfeição. Número 7 fala de algo perfeito. Como se Deus tivesse, aliás, como ele tem, né? Como se não, como ele tem controle de todas as coisas, né? Ele consegue ver tudo. Nós lemos aqui na quarta-feira o texto que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, né? O Senhor vê tudo. Mas o texto ainda diz que o Senhor Jesus tem nas mãos as 7 estrelas. E lá em Apocalipse 1 vai falar que as 7 estrelas são as lideranças da igreja. Ou seja, além do Senhor ter visão, entendimento de tudo, né? Nós falamos aqui na quarta-feira sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Além dele ter o controle
de tudo que está acontecendo, ele tem também o domínio de tudo, né? E nós falamos isso, que o quanto isso nos consola, de nós entendermos que tudo está no controle de Deus, amém? Até aquilo que nós muitas vezes não conseguimos entender, nós precisamos descansar, porque ele tem o controle de todas as coisas. E o que é mais forte aqui, no texto da carta à igreja de Sardes, é que é uma igreja que tem nomes de que vive, mas está morto. E nós falamos muito isso aqui na quarta-feira, sobre o que é reputação e o que é caráter. E o quanto nós muitas vezes nos preocupamos com reputação e deixamos de lado o caráter. A reputação é aquilo que os outros veem em mim. O caráter é a minha essência. E nós falamos muito aqui sobre o que Deus vê. Deus não está preocupado com a reputação. Inclusive Deus, a palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, né? A reputação, né? Às vezes contraditória no mundo. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as fortes, né? O Senhor, se nós olharmos na Bíblia, as pessoas que Deus escolhe, homens e mulheres, todos esses tinham uma vida controversa daquilo que havia na realidade. Quando Deus resolve escolher um rei, né, todo mundo, inclusive o profeta Samuel, acreditava que Deus escolheria um homem guerreiro, né, um homem que tinha aparência de rei. Mas Deus escolhe Davi, né, um moço, diz a palavra, de boa aparência, né? Para nós hoje boa aparência é bom, mas para ser um guerreiro não era tão interessante assim, tinha que ter cara de mal. Mas Deus escolhe exatamente aquilo que aos nossos olhos muitas vezes não diz sobre aquilo que a gente está vendo, né? Então é essa a grande diferença. Deus não está olhando na sua reputação, Deus está olhando na sua essência, porque a reputação nós podemos forjar, né? Nós podemos manipular aquilo que as pessoas veem de nós, né? Quantos maridos maltratam suas esposas, sua família dentro de casa e fora de casa, parece um marido exemplar, né? Quantas pessoas você conhece que tem uma vida dupla, dentro de casa ou quando é com os mais próximos, né, tem um tipo de vida e para os desconhecidos tem outro tipo de vida, né? Exatamente isso que Deus abomina. Deus não está preocupado com aquilo que você se mostra ser. Deus está preocupado com aquilo que você de fato é. A igreja de Sardes, ela tinha nome de quem vive, mas na verdade estava morta. Amém? E foi aqui que nós paramos. Então nós vamos continuar aqui no versículo 2. Ele diz assim, a palavra do Senhor: "Sê vigilantes e consolida o resto que estava para morrer." Aqui, querido, está uma premissa muito importante para aqueles que querem andar em retidão com Deus. É a vigilância, né? Nós precisamos, a palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Às vezes nós achamos que nós somos super-homens, né? E nós podemos todas as coisas, que aquilo que nós vencemos, a gente não tem como voltar atrás. Na verdade, o que o Senhor nos ensina e orienta é que nós devemos sempre estar vigilantes, né? Constantemente vigilantes, para que nós possamos reconhecer o caminho mal, para que nós possamos reconhecer aquilo que está de errado. Uma pessoa que está vigilante, ela está sempre atenta para aquilo que ela está fazendo, como ela está fazendo. Ela não é envolvida por uma atmosfera emocional que leva ela para um lugar onde não tem que pensar em nada, simplesmente vive a vida do jeito que dá, né? O que o Senhor nos ensina é exatamente o contrário, nós precisamos vigiar, né? O que eu acho interessante aqui na carta à igreja de Sardes é que, apesar da igreja ser conhecida por Deus como uma igreja morta, Deus, ele sempre separa o joio do trigo. Deus sempre vai separar o bom daquele que é mau, né? Aqui, apesar da igreja ter a fama de que é morta, o Senhor está vendo aqueles que vivem uma vida íntegra. O Senhor está vendo, e Ele vai dizer lá na frente, são algumas poucas pessoas, mas Ele está vendo essas pessoas. E para essas pessoas que estão firmes, que ainda não morreram espiritualmente, o Senhor está dizendo: vigia. Sabe aquela história de que eu orei,
deixei esse pecado e agora eu tenho nojo disso. Isso é perigoso, porque constantemente nós precisamos nos posicionar e dizer não ao pecado. Tem uma música de um ministro chamado Thales Roberto, ele diz assim, eu não sei se é dele essa letra, ou, né, mas ele que canta essa música, ele diz assim, todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos passar por tentações, nós vamos ser constrangidos constantemente pelo pecado. E todo dia eu preciso dizer não ao pecado. Todos os dias eu preciso dizer não à tentação. Pastor, é difícil isso? É um exercício que você precisa fazer, né? Porque o Senhor nos chamou para viver fazendo escolhas. É impossível alguém querer viver sem ter que fazer escolha. Né? Sabe aquelas pessoas que você está tendo uma discussão, por exemplo, de política, a pessoa diz assim, sobre esse assunto eu não vou me posicionar. Eu tive um professor na faculdade de História que ele dizia assim que até aquele que diz que não vai se posicionar, ele já se posicionou. Né? Não tem como você ser uma pessoa neutra na vida. E também na vida espiritual não tem jeito de você ser neutro. Ou você se entrega à dissolução, ao pecado, às tentações, ou você se posiciona radicalmente contra o pecado. Não dá para... mas eu tô aqui, mas eu tô lá. Então você já escolheu a parte ruim da história. Amém? Então nós precisamos vigiar. Né? Eu falo sempre isso daqui, as pessoas acham que o diabo vai vir com tridente na mão, com chifre. Não, a palavra de Deus diz que ele se disfarça de anjo de luz. Né? Ele vem devagar, sorrateiramente para enganar, com tentações, com bandejas de manjares. Foi assim com Daniel. Quando Daniel resolve não se contaminar com as finas iguarias do rei, né? Por algo tão pequeno ele poderia se contaminar. E muitas vezes ele poderia até não ser esse Daniel que nós conhecemos, um homem de oração, um homem que entrou dentro da cova dos leões. Mas ele percebeu o detalhe. Nós, querido, muitas vezes temos em nossa mente aqueles pecados, eu vou falar isso aqui para você, não é o que eu creio, mas eu vou falar só para você entender, né? Aqueles pecados chamados pecados capitais. Mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo. Mas nós muitas vezes fazemos coisas, queridos, que nos leva à reprovação de Deus, que aos nossos olhos são pequenas. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, mas foi uma mentirinha. Não existe mentirinha, ou é mentira, ou é mentira. Então, eu gosto de um texto de Cantares que diz assim, apanha-me as raposinhas que estão no meio da vinha. E eu falo sempre isso, eu gosto de explicar. A raposinha era uma árvorezinha que nascia como a vinha, igualzinho o pé de uva. Você não conseguia, se você fosse leigo, você não conseguia identificar o que era uma raposinha. Não era um animal, era essa planta, e o que era a vinha. No entanto, ela se disfarçava de vinha e roubava, ela matava a vinha para tomar o lugar da vinha naquele espaço. Então o viticultor ele tinha que vir e arrancar as raposinhas para ela não contaminar as vinhas, para não matar as vinhas, né? Algo tão pequeno, insignificante, né? Imperceptível, que pode acabar com a vinha, né? Lembrando sempre que o Senhor faz referência que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então esse texto está falando sim de vigilância, o quanto nós precisamos vigiar, o quanto nós temos que estar atentos para não desagradar a Deus. Volto a dizer, eu estou dizendo daquelas pessoas que querem andar com Deus, com aquelas pessoas que querem agradar a Deus. Eu não estou falando sobre aquelas pessoas que apenas querem aquilo que Deus pode proporcionar para elas, porque isso aí já está num nível absurdo, né? De barganha, de troca. Não, estou falando para aquelas pessoas que querem andar com Deus, que querem se posicionar e dizer, Deus, eu te amo, eu quero andar com o Senhor. Então para essas pessoas, para esses cristãos, a gente tem que dizer, vigia, porque está nos pequenos detalhes, né? O diabo ele não brinca em serviço. Constantemente o diabo está ao nosso derredor, diz a palavra, bramando como leão, procurando quem ele possa tragar. Então ele está constantemente criando planos, estratégias,
Pastor, mas eu tenho que ficar constantemente. Sim, você tem que cuidar de tudo, da tua casa, da tua família. Você tem que olhar e perceber em tudo. Eu morei em sítio muito tempo. Quem já morou em sítio sabe disso que eu vou dizer aqui. Quando a gente mora no sítio, a gente tem os sentidos mais apurados, né? Quem que já morou no sítio sabe, né? Você está em casa, pode ser à noite, pode ser qualquer coisa. Você ouve uma galinha fazendo barulho à noite, você pode ir atrás. Às vezes é uma cobra, às vezes é alguma coisa, porque os animais eles avisam para os outros. Então você está no sítio, aquele silêncio, você começa a perceber alguns sinais e você então vai em busca daquilo que está acontecendo de errado. Exatamente assim que nós temos que viver a nossa vida com Deus. Atento, né? Não se envolver com a emoção e deixar, querido, aquilo que o Senhor diz para nós vigiarmos. Nós temos que vigiar, ficar atento aos sinais, ao barulho, ao engano, né? O apóstolo Paulo nos ensina a pedir para Deus os dons, né? Peça para Deus discernimento de espírito, para você entender aonde está o engano, né? Peça para Deus, para você ter esse entendimento, né? Sabe aquelas pessoas que você vê que a outra está enganando ela e ela não percebe? Isso as pessoas chamam de inocência, isso é ignorância espiritual, né? Aqueles que são do Senhor, eles têm discernimento. A palavra de Deus te dá discernimento, né? Vamos voltar aqui a falar, né? Aquilo que a gente tem falado sempre. É preciso você meditar na palavra. A palavra de Deus te dá discernimento para você poder vigiar. Amém? Deixa eu só abrir um texto aqui, Mateus 26. A gente acaba citando e não lê, né? Mateus 26. Se você tiver com a sua Bíblia aí, puder abrir também. Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que constantemente vigiar e orar. Amém? Então vigie, ore, para que você não caia em tentação. Glória a Deus. Vamos seguir. Consolida o resto que estava para morrer, né? Aqui existe uma outra dinâmica que o Senhor traz para nós, né? Aqueles que estão no Senhor, né? O texto fala aqui, começa nos primeiros versículos dizendo, olha, a igreja tem fama de viva, mas é morta, mas tem alguns que estão vivos, que estão andando em Deus ainda, mas eles precisam se consolidar. O que é consolidar? É firmar, é enraizar. Quando nós vamos para o Evangelho, nós temos vários níveis, né? E o texto do profeta Ezequiel nos traz isso de forma interessante, né? Ele diz assim, na visão, que o anjo veio e mediu, deu uma medida, e ele entra, águas que dão nos artelhos, depois águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, até o ponto que não dá mais pé e você precisa mergulhar. O Evangelho é a mesma coisa, né? Existe aquele primeiro contato com Deus. Aquele Deus que a gente tem o primeiro contato, que opera milagres, né? Que a gente fica encantado com aquilo que Ele pode fazer. Geralmente as pessoas param aqui, no milagre, na bênção que Deus dá, né? Mas existe um Deus que nós vamos conhecer que está para além disso. Eu não estou dizendo que Deus não é isso, mas Deus é muito mais do que um milagre. Deus é muito mais do que uma bênção. Pastor, isso é importante? Mas isso não te leva para o céu, né? A gente tira isso por base quando Jesus veio na terra. Quantos milagres Jesus fez, né? A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, os cegos, os coxos, os milagres da multiplicação. Mas quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai,
vocês aguardem que eu vou enviar a promessa, que era o Espírito Santo, apenas 120 pessoas. Isso porque Jesus, depois de ressurreto, apareceu para mais de 500 irmãos, diz a palavra. Mas cadê essas pessoas? Essas pessoas se perdem muitas vezes porque têm apenas esse primeiro contato. Nós precisamos mergulhar mais fundo. Consolidação fala de nós nos aprofundarmos em Deus. O apóstolo Paulo fala sempre isso na palavra. Nos aprofundarmos no pleno conhecimento de Deus. Buscar conhecer quem é Deus. Sabe, existe muita influência ainda medieval de um Deus severo, de um Deus distante, né? De um Deus que está tão longe do nosso alcance que a gente apenas tem que obedecer, e se a gente não obedecer, Ele castiga. E nós temos muitas vezes essa mentalidade até hoje. Mas Jesus sempre ele dizia: o meu Pai, o Pai que estás no céu, Pai nosso. Querido, o relacionamento que Deus quer ter com você não é Ele sendo um rei e você um súdito. É Ele sendo pai e você filho, né? O filho, ele não tem dificuldade de falar com o pai, né? Estou falando aqui sem contar as dificuldades que nós temos entre pais e filhos, né? Mas vamos pensar no relacionamento bom de pai e filho. O filho não tem dificuldade de falar com o pai. O pai fala com o filho ouve o pai. É isso que Deus quer ter comigo e com você, um relacionamento. Ele está dizendo aqui, olha, quem está ainda firme, se aprofunde mais, firme mais. Muitas pessoas, né, depois dessa pandemia, infelizmente, vão deixar de buscar a Deus. Vão entrar num nível de desespero que nem sei, muitas pessoas podem não ter nem volta. Por isso nós precisamos nos firmar em Deus, para saber quem é Deus na essência. Porque isso nos mantém firmes, isso nos mantém firmados nele. Amém? Então aqui está, querido, dos princípios de Deus para nós podermos enfrentar a apostasia, a mornidão, né? A ociosidade, aprofundar em Deus, conhecer Deus. Amém? Então esse é um dos segredos que Deus traz para nós vivermos uma vida nele. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Aqui está mais uma questão que a gente precisa falar. Sabe quando a gente vai grifar o que é importante? Estou grifando tudo aqui. Mas o que a gente precisa entender, queridos, a igreja não era ausência de obras. Não era ausência de fazer as coisas. O que Jesus está dizendo é que não achou íntegras as obras. A gente pode fazer muitas coisas para Deus. A gente pode ir na igreja, a gente pode orar, a gente pode ler a Bíblia. Mas isso tem sido íntegro? Né? A palavra íntegro fala de inteiro. Deus tem tido de fato o meu tempo? Deus tem tido de fato o meu coração? Ou será que eu tenho dado uma parte do meu tempo para Deus? Ou será que eu tenho dado uma parte do meu coração para Deus? Deus, ele não quer nada mais, nada menos do que tudo, meu e teu. Ele quer que você se entregue por completo, por inteiro. Ele quer que as tuas obras diante dele sejam íntegras, seja inteira. Sabe, às vezes a gente, pastor, eu vou orar. Será que a gente está orando somente para cumprir um ritual? Será que a gente está lendo a Bíblia apenas para cumprir um ritual religioso, uma agenda religiosa? Ou será que a gente quer orar porque eu quero falar com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho lido a Bíblia porque eu quero me encontrar com o Senhor através da palavra? É difícil, mas nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos quebrar todos os paradigmas religiosos e nos mover, irmãos, em algo real em Deus, em uma experiência real em Deus. Gostaria de dizer para você que ora, Deus pode falar com você na oração. Para você que lê a Bíblia, Deus pode falar com você através da Bíblia. Sabe por que as pessoas ficam correndo atrás de visão, de profecias?
Porque elas não encontraram o Deus da Bíblia. Elas não encontraram o Deus da oração. Quando Ana está amargurada e vai pedir um filho para Deus, ela não vai falar com o sacerdote, ela vai primeiro falar com Deus. Porque ela sabia com quem que ela precisava falar. E Deus foi tão bom, porque se ela tivesse falado com o sacerdote, ele teria desmotivado, porque ele não estava firme. Quando ele vê ela chorando, ele acha que ela está bêbada. Você imagina se ela tivesse falado primeiro com o sacerdote, ela ia receber uma palavra negativa. Mas ela vai no altar de Deus. Ela conhece o altar de Deus. Será que eu e você, nós temos um altar de Deus erguido na nossa casa? Um altar de oração, um altar de entrega, um altar de sacrifícios? Sabe, eu ouço muitas pessoas dizendo, Deus não quer sacrifício. Eu ler a Bíblia todo dia é sacrificial. Deus não quer sacrifício, eu orar todo dia é sacrificial. Se a gente for fazer somente aquilo que a gente quer, querido, a gente não vai orar, a gente não vai ler a Bíblia. É vencer, é romper. A gente precisa romper com o comodismo. Às vezes a gente gasta tanto tempo assistindo uma série na televisão, a gente gasta tanto tempo vendo tanta bobagem nas redes sociais. Mas a gente às vezes não tem tempo para aprofundar no pleno conhecimento do nosso Senhor. Amém? Então nós precisamos viver e servir a Deus de forma íntegra, né, inteira. Sabe, existe uma cultura, principalmente o brasileiro, ele é a cultura do descarrego. Faz um monte de coisa errada, aí ele vai no culto, no domingo, aí a sensação que está dentro dele é dizer, paguei os meus pecados agora, e agora eu estou mais sossegado. Mas isso não é verdade. O fato de você ir na igreja, você não pagou nada, né? Até mesmo a gente pode ir na igreja e nem buscar Deus ali, e nem adorar a Deus ali, apenas para cumprir uma agenda. Será que Deus se agrada disso? Eu sou pastor há 10 anos. Antes disso eu já ministrei em célula e tantas outras coisas. Nesses 10 anos que eu já vi de gente preocupado com o horário na hora do culto, se o culto está demorando, né? Aqui no caso, nossa igreja tem 2 cultos principais na sexta e no domingo. Agora nós estamos tendo 2 cultos no domingo, mas geralmente sempre foi 2 cultos na sexta e no domingo. Na sexta geralmente é 1 hora, no domingo 2 horas de culto, as pessoas ficam desesperadas. É 7 horas o culto, quando é 9 horas as pessoas estão desesperadas. Por que o culto às vezes se torna cansativo? E eu já ouvi as mais diversas conversas. Porque o culto está maçante, porque a palavra está maçante. Mas você que acha que o culto é maçante, você já experimentou se entregar no culto? Porque eu vejo as pessoas assistindo séries. Pastor, eu maratonei na série, né? 4 horas de série, 3 horas. Passou tão rápido. Não é maçante, né? A palavra de Deus diz que o Espírito está pronto. Mateus 26:41. Mas a carne é fraca. A carne sempre vai querer fazer os desejos dela. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu preciso. Grave isso que eu estou te dizendo. Não é sobre aquilo que você quer, é sobre o que você precisa. Porque o que eu quero... Pergunta para uma criança, pega um prato. É claro que existe aquelas crianças que são perfeitas, né? Não sei se é a criança que é perfeita ou o pai e a mãe que desenham uma criança perfeita. Mas tirando os perfeitinhos, pega uma criança, faz um prato de arroz, feijão, carne, salada e um outro prato de bolo de chocolate. Pergunta para ela o que ela quer.
Pastor, meu filho quer o prato de arroz, feijão e carne. Parabéns para você. Mas a maioria das crianças vão querer o prato de bolo com chocolate. É o que ela quer e não o que ela precisa. Você está entendendo? Nós temos que vencer isso em nós. Ah, pastor, eu vou esperar o dia que eu tiver vontade de ir para a igreja. Eu já vi muitas pessoas falando isso para mim. Se você esperar ter vontade para ir na igreja, você nunca vai ter vontade. Você precisa ir sem vontade mesmo. Você precisa orar sem ter vontade. Você precisa ler a Bíblia sem ter vontade. Amém, querido? Eu nunca vi, tirando os hipocondríacos, né? Mas a maioria das pessoas não gostam de ir em médico. Principalmente os homens não gostam de ir em médico, não é assim? Mas a gente precisa. Nem tudo que a gente quer é o que de fato a gente precisa. E nem tudo que a gente precisa é o que a gente quer. Então a gente precisa vencer isso dia após dia. Amém? Amém. Mas vamos continuar, senão a gente não acaba aqui. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você já ouviu falar de uma hashtag que tem aí, hashtag gratidão? Eu acho interessante as pessoas falar de gratidão, né? Gratidão não é um hashtag. Gratidão não é uma palavra bonita que as pessoas põem no Facebook. A gratidão é algo que você precisa viver. Hoje as pessoas falam muito de gratidão, mas não é o que a gente vê nas ações. Hoje, por exemplo, eu falei isso aqui ontem no culto. Você vive com a pessoa 10 anos. Durante 9 anos durante esses 10 anos você faz sempre coisas boas para uma pessoa. Na maioria das vezes, se você errar uma vez, você será condenado durante os 10 anos, pelos 10 anos, por conta de um erro. Essa é a realidade do ser humano. Humanamente falando, a nossa essência humana não é grata. Desde o início, Deus cria o homem, cria Adão, cria Eva, e eles não são gratos a Deus pela vida. Por quê? Porque eles comem um fruto que não era para comer. Isso é ingratidão. Ingratidão. Quando a palavra do Senhor diz que é para nós lembrarmos, nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu vou até estender aqui. Aprenda também a ser grato com as pessoas. As pessoas que fazem. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, querida, onde tudo que as pessoas fazem para nós não faz mais do que obrigação. Tudo é porque não faz mais do que obrigação. A gente precisa aprender a ser grato primeiramente a Deus. Nós entramos num ciclo vicioso de querer, que a gente muitas vezes não percebe aquilo que Deus já deu, aquilo que Deus já fez. O apóstolo Paulo fala muito sobre contentamento. Nós estamos vivendo um tempo de descontentamento, onde nós muitas vezes não estamos contentes com nada daquilo que nós temos, nós sempre queremos algo melhor ou maior. Olha a sua volta, né? Nosso sistema capitalista, ele se aproveita desse sentimento. Por que as concessionárias lançam, aliás, as fabricantes de automóveis, por que elas lançam novo modelo todo ano? Para te motivar a trocar de carro todo ano. Pastor, eu gosto, tudo bem. Cada um tem o seu direito. Se você tem condições e gosta, troque. Mas eu estou querendo dizer para você, é para você analisar o porquê disso. E sabe o que é tão interessante? É que o interessante é que as fabricantes de automóveis, por exemplo, elas têm o desenho, nós estamos aqui em 2020, elas têm o desenho do carro de 2025 pronto. Existe fabricantes que têm o desenho do carro de 2030 pronto. Mas podia lançar? Poderia, mas não é interessante. Você guarda e você vai lançando.
Provavelmente o celular que você comprou, se você comprou o ano passado, você já está olhando para o seu celular como se ele fosse antigo. Porque já tem um outro celular mais top, com mais memória, com mais megapixels de câmera, com mais resolução de imagem, né? Antigamente a gente tinha uma câmerazinha no celular, nem era frontal. E a gente tirava foto, aquelas fotos borradas. Aquilo era o máximo. Às vezes você está ouvindo eu falar, você nem é dessa época, né? Onde as pessoas ainda compravam câmeras fotográficas, carregavam câmeras, ia viajar, pendurava a câmera no pescoço, aquela coisa tão bonita. Hoje ninguém mais faz isso, porque o celular, mais aí daqui a pouco você olha e diz, não, eu preciso desse outro. Antigamente tinha celular que tinha uma câmera, o meu, por exemplo, tem 4, é 4 o meu, né? 4 câmeras. A gente quer um que ganha 5 câmeras, 6 câmeras, daqui a pouco atrás do celular só tem câmera. Porque esse é o nosso sentimento de querer o que é melhor. E nem sempre o que é novo é melhor. Ou quase sempre, né? Ou quase sempre o novo nem é o melhor. Mas por que o mercado se apropria disso? Porque é o sentimento que eu e você tem. Imagine eu e você, nós que somos desse tempo onde tudo evolui rápido. Imagine eu e você vivendo num deserto onde não tinha como comprar roupa, porque a roupa era a mesma. Você imagina você ficar 40 anos com a mesma roupa? Você ficar 40 anos com a mesma sandália? E era exatamente isso que acontecia no deserto. Deus quer trabalhar com a gente nesses dias sobre contentamento. Veja o que Deus fez. Olha a sua volta. Quando Davi ele começa a achar que ele estava num patamar muito elevado, ele começou a achar que ele estava maior do que Deus. Ele diz assim, não, eu moro num palácio e Deus mora em tenda. Não, eu preciso fazer uma casa para Deus. Como se Deus estivesse inferior a ele. E Deus chama Davi e diz assim, você esqueceu que eu te tirei de detrás do curral? Para quem já morou em sítio sabe, quando você lava o curral, o que você joga para trás do curral? O esterco do boi que ficou ali no curral, você empurra. E Deus estava querendo dizer, olha, tirei lá do esterco, né? Eu te tirei lá de trás, eu te coloquei aqui. Então muitas vezes a gente começa a achar que é por mérito nosso, nós estamos aonde estamos porque é meu mérito. Esquecemos, queridos, que nós éramos pobres, cegos e nu, e Deus nos resgatou. Como diz no Salmo 40, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, tirou-me de um charco horrível, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha. Sabe, a gente sempre fica querendo mais. Deus, se o Senhor me der, eu te agradeço, se o Senhor me der, mas o que Ele já deu. Tem um cântico antigo que diz assim, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Agradeça a Deus. Sabe, hoje se você está comendo carne de segunda, agradeça a Deus. Não espere comer carne de primeira para você agradecer a Deus. Se hoje você está andando num carro simples, numa moto, numa bicicleta, agradeça a Deus. A palavra de Deus é que nós devemos ser fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Seja grato a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Preciso encerrar isso aqui hoje. Porquanto se não vigiares, virei como um ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Né? Jesus faz uma referência. Sardes foi invadido durante a noite. E Deus ele relembra isso, dizendo, eu também. Como vocês já viveram, os seus inimigos entraram, quando vocês não estavam esperando, eu posso também vir. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, onde tudo caminha para o fim dos tempos. Então vigie. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus virá. Amém?
mas ele virá. E sabe o que é mais importante a gente dizer? Que tudo aquilo que a gente constrói aqui, seja financeiro, material, isso tudo fica aqui. O que você vai levar são os tesouros eternos. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos fazer ou gastar energia ajuntando aquilo que a traça, que o ferrugem corrói. Mas nós precisamos ajuntar tesouros para a eternidade. Amém? Tem muita gente que ganha a vida aqui na terra enganando as pessoas, né? Eu estava agora há pouco conversando com os meninos aqui na igreja sobre as pessoas que vão vender as coisas e mente. Né? Fala, não, isso aqui é tal coisa, isso aqui é feito desse material e tal, só para poder vender. Isso é engano. Você pode até estar bem aqui na fita, mas e diante de Deus? Amém? Pense nisso. E o Senhor vai dizer, só complemento daquilo que eu falei: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Sabe aquela hipergraça que diz que Deus fez tudo? Esse texto aqui, ele rompe com a hipergraça. Ele está dizendo sim que nós temos dignidade. Porque a hipergraça, ela vai dizer assim, não importa o que eu faço, Deus me ama e me perdoa e me salva. Não, o texto diz que nós temos dignidade. E é isso que Deus está olhando aqui. Aqueles que têm vestes brancas. Será que vale a pena se sujar, manchar o seu caráter para obter alguma espécie de lucro aqui na terra? Seja de favores, seja de qualquer outra coisa, eu não estou falando aqui de dinheiro apenas. Será que vale a pena? O Senhor ele vem buscar uma igreja imaculada, santa, pura. As pessoas dizem assim, né? Eu não tenho problema com esse negócio que eu faço aqui de errado. Mas todas as vezes que você vai falar com a pessoa, ela fala, eu não vejo problema. É porque aquilo já incomoda ela. Se aquilo te incomoda, o Espírito Santo está falando com você, então você precisa deixar isso. Você precisa abandonar. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele quer uma igreja imaculada, sem mancha. Vestidos de vestiduras brancas. Amém? Ser digno diante de Deus. É fácil ser digno diante dos homens. É uma reputação. Mas diante de Deus, que tudo vê, que tudo perscruta, é difícil. Então nós precisamos buscar ser dignos diante do Senhor. Amém? E ele diz assim no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Por que Jesus diz assim, de modo nenhum eu apagarei? Porque pode haver a possibilidade de apagar. O céu existe. Isso é importante a gente dizer. Mas também é importante a gente dizer que o inferno também existe. E é a nossa escolha. Sabe aquilo que já te contaram uma vez, que você escolhe depois que morre? Não existe. Isso é antibíblico. Isso é inclusive uma teoria diabólica, que anula o sangue de Jesus, a cruz de Cristo. A escolha que eu e você tem é hoje, hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A minha escolha, se eu vou para o céu ou para o inferno, é agora. Uma vez eu falei com uma pessoa, dizendo, mas como que eu vou saber se eu vou para o céu ou vou para o inferno? Como você tem procedido? Primeiro, condição para ser salvo. Existe condição para ser salvo? Sim. São boas obras? Não. Reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados. Isso é básico. Se tiver tempo, ser batizado. A palavra de Deus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer,
já está condenado. Então precisa crer, precisa reconhecer os seus pecados. Amém? Mas eu preciso manter essa vida. Jesus morreu na cruz e eu preciso agora andar nele. Andar em Cristo. E é isso que o texto traz aqui para nós. Se eu rejeito os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, e pratico aquilo que é imoral, aquilo que é pecado, não tem como entrar no céu. Porque vai entrar no céu aqueles que estão vestidos de vestiduras brancas. Eu não estou falando que você tem que pertencer à denominação A ou B. Não, você precisa pertencer a Cristo e andar com Ele. Pastor, eu faço umas coisas erradas, mas eu amo a Deus. Ele diz que se nós não praticamos a sua palavra, nós não amamos. Se eu amo, eu ouço a palavra e pratico. Amém? Vamos orar, que nosso horário avança. Que você seja ministrado por essa palavra ainda mais. Que Deus fale com você ainda mais nessa palavra. Amém? Só para lembrar, irmãos, aqui na igreja, amanhã de manhã nós temos ceia do Senhor. Tivemos na sexta, amanhã de manhã ceia do Senhor. E à noite também ceia. Então nós vamos ministrar a ceia do Senhor nos 3 cultos. Na sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Venha participar. Amém? Nós estamos aqui seguindo todas as regras. Venha com a sua máscara. Nós estamos tendo um culto aqui tremendo, abençoado. Amém? E eu tenho certeza que você será abençoado. Para aqueles que não podem participar, todo culto à noite, no domingo, nós estamos transmitindo ao vivo. Então você pode entrar às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Você participa do culto ao vivo aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela palavra, obrigado pela ministração do Senhor, obrigado porque o Senhor tem derramado o teu poder, Senhor, da tua glória e graça sobre nós. Continue abençoando, Senhor, continue, Senhor, derramando o teu poder, continue, Senhor, falando com o teu povo. Eu declaro, Senhor, bênção sobre a vida do teu povo, declaro cura, declaro libertação, unção do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma noite de descanso na presença do Senhor. Amém? E amanhã de manhã, 9 horas da manhã, nosso culto abençoado aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.